Olá, meu nome é Thaís Teixeira, sou psicóloga clínica e seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre luto coletivo e quais são essas características que podem diferenciar o luto coletivo de outras maneiras de vivenciar o luto, tá? E para isso nós vamos falar de principalmente 4 características que envolvem e que definem a especificidade do luto coletivo. Vamos lá? Bom, eu gostaria primeiro de falar que essa temática foi sugerida lá no meu Instagram, né? Que o arroba é psi_thaisteixeira. Vai lá me dar um oi, tá bem? E eu acho muito importante também que você tenha participação direta na sugestão de temas, de assuntos que você queira trazer, alguma dúvida, alguma curiosidade que você tenha, esteja à vontade de me falar tanto lá no Instagram como aqui também no YouTube. Esteja à vontade, tá? E para começarmos a falar sobre o luto coletivo, acho importante a gente dar um passo anterior para entender sobre o processo de luto em geral. A gente falar um pouquinho como funciona o processo de luto para que a gente possa entender essa especificidade do luto coletivo. O luto é uma reação natural diante de uma perda de um vínculo importante, de um vínculo significativo. E quando eu falo que o luto é uma vivência individual e involuntária diante de uma perda significativa, essa perda tanto está relacionada a pessoas como a experiências, tá? A alguns objetos, alguns conceitos mais abstratos, tá bem? A gente pode falar isso em um outro momento. Mas esse vínculo é individual, porque é somente uma pessoa quem sente, quem se relaciona dessa maneira, quem percebe como que é essa relação, tá bem? E então, quando há uma morte, quando há uma perda, há diversas maneiras de vivenciar o luto por diversas maneiras, por diversas pessoas diferentes. O luto ele pode ser entendido também sendo impactado tanto na dimensão interna como na dimensão externa. A dimensão interna está associado aos sentimentos da pessoa, como que ela se sente, a falta que essa pessoa sente, quais são outras perdas associadas para essa pessoa. Tá? Então, há essa dimensão desse impacto individual, mas também, quando eu falo dessa dimensão externa, como que a sociedade entende, como a sociedade valida essa perda dessa pessoa, como que a sociedade também dita as normas como essa pessoa vai se enlutar. E isso é importante porque nós estamos inseridos em uma sociedade em que, sim, dita regras em como nós devemos nos enlutarmos. E a gente vai aprendendo que não necessariamente deva ser dessa maneira. Essas regras, elas têm um fator organizador, tá bem? E isso não quer dizer que todos devemos segui-las, até porque uma regra geral para diversas pessoas sentirem uma vivência, né, um fenômeno que é único, essa regra pode limitar a vivência dessa experiência. Por isso, nós estaremos sempre atentos em como a sociedade vai trazer essas normas. Não podemos deixar de considerar o luto inserido na sociedade. E qual é essa sociedade? Quais são essas características da sociedade? E por falar em sociedade, também precisamos destacar o desenvolvimento da tecnologia como um fator importante na vivência de um luto coletivo. Por quê? O avanço da tecnologia propiciou que as notícias sejam divulgadas em tempo real. Né? Então, quando há um acontecimento, um acidente, por exemplo, em um tempo anterior, né, por volta de 10 anos atrás, as pessoas iam ficar sabendo um tempo depois, uma hora depois, horas, né, depois, alguns minutos depois, e precisavam de algumas veiculações daquela informação.
Mas hoje, com a tecnologia, os nossos aparelhos celulares, enfim, diversos outros aparelhos, nós podemos ter acesso àquela informação nas nossas mãos. Nós podemos ter acesso à informação em tempo real. Então, quando há um acidente, como eu estava dando o exemplo, nós também, enquanto espectadores, podemos acompanhar o processo de primeiros socorros daquelas vítimas, o processo inicial aí de cuidar das pessoas e o resgate que venha a acontecer, por exemplo, desse acidente. E aí eu nos coloco aqui nesse momento enquanto espectadores que somos afetados em alguma medida com essas informações, com essas imagens, tá? Então, tanto pessoas que estão próximas àquele evento, àquela situação, mas também como nós, por exemplo, sentados no sofá da nossa casa, também vamos nos afetando, também vamos nos sentindo ansiosos, tristes com essa situação, né? Então, nos solidarizando com os familiares da vítima, com a própria vítima, com os profissionais que estão realizando o trabalho de resgate, de cuidado, enfim, né? Como nós também vamos sendo afetados. Está aí a dimensão do luto coletivo. Nós vamos sendo afetados em diversas camadas, tá, da sociedade, conforme nós vamos tendo a aproximação com as informações. E essas aproximações, elas se dão em níveis diferentes, tá bem? E aqui nós vamos falar sobre essas características desses níveis de impacto, tá bem? Para a vivência do luto coletivo. Uma primeira característica que eu vou elencar aqui é a morte de pessoas famosas, de pessoas que têm uma representatividade na comunidade, né? E seja qual for a comunidade. A vivência desse luto dessas pessoas, então quando eu falo pessoas famosas, mesmo que ela esteja distante fisicamente de nós, saber informações sobre essa pessoa de alguma maneira nos coloca mais próximos a essa pessoa, tá? Como que essa pessoa, por meio do trabalho dela, por meio de ações de entretenimento que ela realize, ela pode ser entendida como parte do nosso cotidiano. E aí está essa dimensão do afeto, né? Como as pessoas se sentem afetadas. Eu vou relembrar aqui quando o Ayrton Senna morreu em 1997. Tá? Você se lembra desse evento? Eu não lembro especificamente do evento, mas eu me lembro o quanto as pessoas se sentiram afetadas e eu me lembro do relato das pessoas por anos seguintes, né? Então, quantas pessoas falaram que o Brasil parou, que foi uma comoção muito grande. Naquela época, a corrida, ela tinha um status, ela tinha um valor cultural enquanto entretenimento, que as pessoas acordavam de madrugada para acompanhar as corridas e ele tinha um papel muito importante para os brasileiros de uma maneira geral. Então, aquela perda ocasionou um impacto, né, para as famílias, para as conversas, os diálogos, e foi um impacto muito grande naquele momento. Né? E quando eu falei aqui da tecnologia, percebem que houve o acidente foi televisionado em tempo real, sim, mas as informações do acidente foram disponibilizadas em um tempo diferenciado do real, tá? Conforme era disponibilizado por equipes médicas, pela equipe de trabalho da própria corrida, ou seja, o acesso à informação
tinha algumas fontes limitadas, tá? O que acontece de uma maneira diferente hoje, quando eu disse que diversas fontes de informações, inclusive fontes de informações não verídicas, vão impactando a informação, as notícias sobre a perda de alguém querido, como aconteceu com a morte do Paulo Gustavo em 2021. Então, muitas veiculações sobre o estado de saúde dele, e as pessoas foram acompanhando, impactou em como a aproximação com a veracidade dos dados foi acontecendo, tá? E o Paulo Gustavo, por ser um ator que retratava conflitos familiares, questões familiares de uma maneira muito leve, foi se aproximando de conflitos familiares, né? Então, muitas pessoas associavam a isso as mães, figuras maternas, a Dona Hermínia, por exemplo, né? É muito importante também trazer o impacto das redes sociais, que aproximam as pessoas famosas, né, que aproximam da sua realidade, se aproximam da sua família, tá? Se aproximam de como as pessoas são fora das telas, fora ali dos holofotes, né? E essa aproximação dá essa sensação de que de fato eu sou próxima àquela pessoa, porque eu conheço como que ela é fora dos holofotes. Eu sei o que ela está passando por um momento difícil, me identifico com esse momento difícil também. Acompanhar de uma maneira próxima como que foi, por exemplo, a evolução do estado de saúde do Paulo Gustavo, que também foi muito próximo do marco das 500 mil mortes que aconteceram aqui no Brasil por conta da Covid, trouxe um rosto para essas perdas, o que parecia distante para muitas pessoas. Trouxe uma história de vida para essas 500 mil perdas naquele momento, que de fato impactou de maneira direta a muitas pessoas. A vivência do luto coletivo se dá nesse âmbito do impacto com a morte de alguém, com a perda de alguém, e que não necessariamente você era próximo concretamente da pessoa, mas havia essa sensação de ser próximo a essa pessoa. Uma outra característica que eu vou trazer hoje é a identificação, tá? E a identificação se dá em algumas medidas diferentes. Eu vou trazer o caso que em 2008 houve o homicídio da Eloá. O caso Eloá, você se lembra desse caso? Uma menina jovem, tinha um futuro, enfim, com diversas possibilidades pela vida, para frente, e por um conflito no relacionamento, né, um ex-namorado que não aceitava o término desse relacionamento, a ameaçava, e, enfim, houve ali uma situação de um sequestro que acabou aí na tragédia do seu homicídio. A gente pode entender a identificação em diversos níveis diferentes. Então, tanto outras pessoas jovens, tá, em diversos lugares do país, por exemplo, que se viam nessa mesma possibilidade de serem elas mesmas a estarem naquele lugar, igualmente podendo ter outras possibilidades na vida e lidando com a própria finitude a partir da identificação da finitude do outro, da morte da outra pessoa com alguma característica afim, aproximada, tá? Além de jovens também que se identificaram com a morte da Eloá, há pessoas mais velhas, pessoas que poderiam ser responsáveis de pessoas como a Eloá, por exemplo. Outros pais e mães se identificaram com a mãe da Eloá, com familiares da Eloá. Poxa, como que é tão triste e tão difícil perder alguém jovem que tinha um futuro pela frente
E uma tragédia que, enfim, poderia ser evitada em alguma medida. Uma outra característica ainda aqui no item da identificação que eu quero trazer é os profissionais que lidaram com esse caso. Então, tanto policiais, tanto pessoas que negociaram ali com o ex-namorado dela, por exemplo, né? Pessoas que negociaram com ele, pessoas do corpo de bombeiro, pessoas, enfim, outros profissionais de segurança civil que estavam ali para ajudar em alguma medida, ao se verem impossibilitados de qualquer resgate após a morte dela, né? Então, se viram ali diante de uma frustração. E essa identificação, como eu trago hoje, ela se expande para outros profissionais, por exemplo, de qualquer outro lugar do país, que se viram ali diante de uma possibilidade semelhante. Poderia ser eu. Como que eu estaria diante aí dessa vivência de não conseguir realizar aquilo pelo qual eu sou formado, de não conseguir realizar aquilo pelo qual eu saio de casa todos os dias, que é ajudar pessoas, que é guardar a vida de pessoas. Percebem como essa identificação vai trazendo aproximações em níveis diferentes, né? Eu trouxe aqui hoje aproximações com características da vítima, com características de familiares da vítima, de sobreviventes da vítima também, né, de sobreviventes do acontecimento, profissionais que atuam diretamente com o acidente, com o incidente, enfim, com esse evento, né? Então são aí características que podem propiciar esse luto coletivo, tá? O outro item que eu trago hoje são os desastres naturais, as tragédias de grande impacto, como aconteceu com o acidente na Samarco, em Mariana, em 2015. Né? Então, houve aquele acidente que culminou com a morte de muitas pessoas, que culminou com o impacto direto de toda a sociedade ali daquela região diretamente. Pessoas que, mesmo que não perderam familiares próximos, tiveram que sair de suas casas. Aquela flora, aquela fauna daquela região que foi impactada com os resíduos da mineradora, que impactou muitas casas, bairros, toda ali a região da cidade de Mariana, em Minas Gerais. E aí, como eu disse sobre a importância da tecnologia, quando nós, em todo o Brasil, em todo o mundo, fomos acompanhando como que foi esses resgates das pessoas, esses resgates dos corpos, como que foi aí cada encontro foi uma possibilidade de alívio para muitas pessoas, mas foi um impacto direto com a morte de muitas outras pessoas. Foi o lidar aí com essa notícia muito difícil. E nós fomos sendo impactados também, né? Eu digo nós, espectadores, pessoas que acompanhavam essas notícias, nós fomos impactados também a cada dia com o avanço das investigações, das buscas, do resgate, nos solidarizando com as pessoas que foram impactadas diretamente. Então percebem que aqui eu falo sobre um luto coletivo por perdas de pessoas, por perda de uma cidade, de um bairro, por perda de uma flora, enfim, de uma cultura daquela região. As pessoas que moravam naqueles bairros próximos ao acidente, elas não vão mais acordar e ir à padaria porque elas não podem mais estar naquele lugar. Né? Então, houve uma mobilização nacional para fornecer doações para que as pessoas sobrevivam, principalmente próximo ali àquele momento do acidente. Tá? Por quê? Porque outras medidas deveriam ser tomadas para a continuidade da vida daquelas pessoas, que muitas vezes significa não voltar para esse lugar, porque já não é possível voltar para este lugar. Aquela vida
naquela região, naquele bairro, já não irá mais acontecer. Então é importante trazer essa dimensão dos desastres, né, das tragédias de grande escala. Para quê? Para que a gente entenda como que nós fomos impactados também quando houveram essas situações. E escreva aqui o quanto você se viu impactado ao ser noticiado durante o resgate, ao ser noticiado do próprio acidente da mineradora. Me conta também como que você se lembra de quando o Ayrton Senna faleceu, como que foi o impacto? Você se lembra de pessoas que foram impactadas? Você se lembra do relato das pessoas ou você se lembra daquela situação específica? Me conta como que foi aí a sua memória sobre essa conversa de hoje, que vai ser muito importante eu ler, eu conhecer um pouco mais sobre você, tá? Agora eu vou trazer uma última característica nesse ponto, né, da especificidade do luto coletivo em relação a movimentos migratórios, tá? Assim como os desastres naturais, os desastres naturais e grandes tragédias, os movimentos migratórios também trazem perdas que abrangem uma amplitude maior. Além de perdas de pessoas, vamos identificar também perdas de cultura, da cultura da pessoa, da cidade, da casa, dos pertences das pessoas, tá? De famílias, de populações. A perda da língua materna, né? Eu digo aqui a perda, por quê? Porque a pessoa pode ir para um outro país tendo que aprender ali a falar uma outra língua, restringindo a possibilidade de falar na sua língua materna quando conseguir encontrar alguém que tenha ali a mesma origem ou alguém que consiga se expressar com ela, com aquela língua materna. As pessoas que estão passando por uma situação aí, por uma necessidade de refúgio, é porque nos seus países, nas suas regiões, está provavelmente acontecendo uma guerra civil, um estado de alerta, seja por questões políticas, seja por questões sociais, em que é impossível permanecer naquele lugar, a ponto de famílias inteiras saírem, deixarem tudo para trás para buscar a sobrevivência em um outro país. Então, quando falamos essas 4 características principais que envolvem o luto coletivo, nós podemos começar aí a entender quais são esses processos de vivência dessa experiência de luto coletivo, principalmente nesse contexto de pandemia, tá? Quando nós nos vemos aí em termos de aproximação com vivências de perdas coletivas, se você perdeu alguém da sua família ou não, mas que outra perda em alguma medida você teve na sua vida, tá? E que vai caracterizando esse luto coletivo com uma identificação com pessoas, com perdas de pessoas referentes na comunidade, na sua vida, no seu grupo, né, no grupo em que você é inserido, que outras perdas nesse contexto você também apresentou, você e a sociedade tem vivenciado em termos de vida, em termos de rotina, em termos de empregos, por exemplo, em termos de moradias, né? Então, perdas que vão acontecendo de maneiras sucessivas em diversos campos da sociedade. E aí vai ser entendido essa sedimentação do luto coletivo. Importante falar sobre funcionamento, sobre esse funcionamento, porque o luto coletivo, ele tem uma tendência a ter uma curta duração em termos de reações, diferentemente de um luto por uma perda de uma pessoa próxima,
né, por uma perda de um familiar. Essa característica do luto coletivo, ele tem esse impacto coletivo, então as pessoas falam, tem uma comoção coletiva, que é um grande impacto num primeiro momento, mas ele tende a ser diferente em termos de duração, em termos de permanência, em comparação a uma vivência de luto individual, tá? Na vivência do luto coletivo, é possível também que seja visto como uma oportunidade, é claro que não é racional, mas é uma oportunidade também de reviver lutos anteriores, lutos de outros momentos, né? Então, ao se ver na identificação da perda de alguém, né, poder relembrar e poder reviver outras perdas que você teve na sua vida. E para isso, né, a gente vai entrar nesse entendimento da construção da identidade, mas de moldar quem era essa pessoa, esse ente ou esse conceito que foi perdido, né? E esse conceito, que eu quero dizer com um conceito? Quando a gente fala de perdas da sociedade, perdas de cidades, perdas que não são necessariamente humanas, que podem ser materiais, tá? Como ela vai ser entendida na sua identidade. E isso vai dando uma consciência global de como ocorreu essa perda, como que é essa perda para você, como que é essa perda para o grupo que você está inserido. E quando se tem uma consciência dessa perda global, vai acontecendo também um reconhecimento dessa perda, que é muito importante também para ir lidando, né, com essa perda. Inclusive para ir lidando com a adaptação das reações a essa perda. Como que você vai lidar no seu cotidiano com esse impacto? Você tem possibilidade de conversar com pessoas? Você se sente acolhida na sua dor? Você consegue identificar que a procedência dessa dor, como que essa dor vai sendo desenvolvida a partir da sua história individual e na sua história dentro do grupo, dentro desse coletivo também. Falamos aqui de características que envolvem um indivíduo, mas também características coletivas. Por quê? Porque o luto coletivo é um fenômeno social e emocional que envolve esses dois campos, os quais nós estamos inseridos, né? Então, estamos inseridos na nossa cultura individual, quem nós somos, como reagimos, e também estamos inseridos dentro de uma cultura que espera que reagimos de uma determinada maneira, que normatiza maneiras de se enlutar. Por quem enlutar? Por quanto tempo se enlutar? E essas características desenvolvem aí um senso de pertencimento. Por um lado, chega a ser organizador também. Eu tenho algumas normas das minhas reações. É claro que num primeiro momento a gente pode entender sim como organizador. Por outro lado, a gente pode também entender como um caráter que pode limitar essas reações. Mas a gente vai poder falar em pormenores em um outro momento, tá? A gente vai fazer um vídeo para conversar um pouquinho mais sobre as características da cultura que também podem ser limitadoras das reações frente a perdas e lutos. Mas o senso de pertencer, ele envolve uma sociedade, tá? E quando as pessoas se veem pertencentes a um sofrimento comum, há uma maior possibilidade de se sentirem acolhidas na dor, né? Na sua dor, de serem identificadas ali também como uma pessoa que está passando por reações em alguma medida. E aí, essa medida pode ter uma aproximação direta ali com o que foi perdido, então direta com a pessoa que morreu ou com o que foi perdido, né? Então pode ser que ela não perdeu, por exemplo, alguém que morava ali nas proximidades da cidade de Mariana, pode ser que ela própria não perdeu ninguém ali de sua família e que a casa dela, por exemplo, o bairro dela não foi impactado com
os resíduos da mineradora, mas ao estar próximo, a conhecer alguém que conhece alguém, isso pode impactá-la por essa proximidade, assim como alguém que não mora sequer em Minas Gerais se sentir impactado também por essa perda, não necessariamente por estar lá perto, tá? A gente está falando sobre impactos a níveis emocionais, que não necessariamente tem relação com a aproximação geográfica, com a aproximação também vincular com as pessoas, tá? Então a gente está falando aqui de impactos em diversas ordens para cada uma das pessoas. E acho importante também falarmos hoje sobre quais maneiras de lidar com esse impacto a nível social e a nível coletivo. Então a gente fala de uma dor que é individual, mas de uma dor também que tem um paralelo, né, no campo coletivo. E aqui também pode se dar um lugar de acolhimento, quando as pessoas têm uma maior possibilidade de falar sobre o que está passando, como tem sentido, de serem acolhidas na sua dor. Falamos da evolução também da tecnologia, né? Então, da aproximação, da possibilidade que nós temos de comunicação, o campo virtual também pode ser um lugar de acolhimento, muitas vezes, para a vivência da dor, de você poder contar, contribuir com o que você sentiu e ser uma identificação para outras pessoas, ou poder também se identificar com o que outras pessoas sentem, tá? Ou sentiram, se sentir identificados também na sua dor. A expressão pública pode ser também essa maneira de lidar com os aspectos do luto coletivo, falando aqui sobre essa característica social, mas também você, no seu íntimo, entender o que você sente, quais são aí essas aproximações com essa perda que te afeta, como isso se relaciona com a sua história, tá? Então a gente precisa também considerar cada história individualmente e como essa pessoa lida com suas perdas, como que foi a sua história individual, né? Então isso também precisa ser considerado. O luto pode ser coletivo, as pessoas podem se sentir impactadas de uma maneira coletiva, tá? Mas é preciso entender que dentro desse coletivo, cada pessoa individualmente tem o seu impacto singular, a depender da sua história individual, da sua história anterior, como ela se relaciona com aquele que foi perdido ou aquilo que foi perdido, tá bem? Uma outra maneira de lidar com movimentos do luto coletivo está relacionado aos rituais de despedida. Então, ainda que não se possa, por exemplo, realizar rituais de despedida como a nossa sociedade entende que é importante, mas que outros rituais você pode construir que faça sentido para você na sua perda, para a sua história. Então, que outras maneiras, seja ouvir uma música, seja escrever algo que você sente, conversar com diversas pessoas, né? Entender também outras perspectivas dessa perda, poder se solidarizar, né, com as falas compartilhadas, seja no âmbito virtual, seja no âmbito pessoal, concreto, né? As pessoas próximas a você. Então, são maneiras de ritualizar essa perda, né? De se aproximar da concretude dessa perda e lidar com esse processo que é individual, mas que não precisa ser solitário, que é o processo de luto, tá? Eu espero que hoje você possa compreender um pouquinho mais sobre características do luto coletivo e com essa nossa conversa, com esse nosso vídeo, você possa se sentir acolhido ou acolhida na sua vivência. Então eu te falo que se esse vídeo te ajudou nessa medida, curta esse vídeo aqui embaixo e siga o nosso canal para que você esteja
e curta o nosso canal para que você seja notificada quando tivermos um novo vídeo e frequentemente. E então, se esse vídeo te ajudou a lidar com características do luto coletivo e com o que você esteja sentindo, se inscreva nesse canal. Poxa, Thaís. E então, se esse vídeo te ajudou a lidar com características do luto coletivo e acolheu de alguma maneira o que você vem sentindo, se inscreva no nosso canal para que você seja notificado quando outros vídeos forem publicados, tá bem? Para que a gente possa continuar conversando sobre assuntos relacionados à perda, mas também como lidar com as perdas que são inatas à condição humana, tá bom? Não esquece de curtir também esse vídeo e até a próxima. Muito obrigada!